Não, peraí não, cara. Tá começando agora. Já começou. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Felas Podcast. Apresentação, Lauri Santisto SA. Fala, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos. Vamos chegando no tapa no like e se inscrevendo. E aqui nosso Éder Santos, preparado para mais um show. Tamo junto. Com um convidado mais que especial, porque esse rapaz aqui é família. O cara tem história, hein? É, tem. É meu primo. É família. Família. Por isso que pago mais caro. Mas espera aí, antes de iniciarmos esse bate-papo, você que quer mudar de vida e precisa sair do Brasil, o Escritório de Imigração Li Toledo é a sua melhor opção para iniciar a sua jornada por uma vida melhor. Ah, com certeza, né, cara? Além de mais de 30 anos de experiência que os advogados lá têm, eles vão te ajudar a sair do Brasil para qualquer lugar do mundo, né? Seja ele a Europa, seja ele Estados Unidos, como o Canadá, eles vão te dar toda a assessoria que você precisa. Não só empresas, mas também como pessoas físicas, né? O pessoal, eles aí tem escritórios no Brasil, nos Estados Unidos, no Panamá, também lá em Portugal. Sem sombra de dúvida, é a melhor opção para você. Eles são muito, mas muito profissionais e conhecem todos os serviços jurídicos, como visto EB1, EB2, EB3, visto EB5, visto E2 para morar e trabalhar nos Estados Unidos por meio de investimento, visto L1 que você tem aí a sua empresa no Brasil, quer se transferir para os Estados Unidos. Sem sombra de dúvida, se você for no site litoledolaw.com, lá você vai ter todas as informações, todos os contatos com Daniel Toledo e a nossa queridíssima amiga Cris Lê. Então vamos lá, vamos introduzir o convidado de hoje, que é o meu primão. Fala, Tiagão, beleza? Beleza. E aí, se introduz aí pra galera. Bom, meu nome é Thiago, tenho 40 anos. Tu tem 40 anos? 40 anos. Não, que isso, não tem cara de 30? Não tem cara, né? Não, tem cara de 30, pelo amor de Deus, qual o segredo? O cara tá bem, né, cara? Cara fitness. Pô, vai ver que isso aí... Ó, oferecemos refrigerante, oferecemos um bocado de coisa, não quis, né, Tá cara? aqui na aguinha, né? Aguinha, poxa, cafezinho gelado. Não, depois a gente começa a beber mesmo. Pô, e o cara é todo fitness, né? Oferecemos pra ele aí café gelado e ele falou assim, não, ainda não. Né? Tá aqui quanto tempo, Thiagão? Eu tô há 7 anos aqui. E já acostumou com tudo aqui, a loucura daqui, a correria? Ah, tá adaptado já. Tá adaptado, mas tá pensando esses dias aí, né? Depois de tantos anos, só agora que eu tô começando a me sentir mais em casa e me sentir fazendo parte aqui do... E você tá lá em Miami, né? Em Sunny Island. Em Sunny Isles. E você era vizinho de um grande amigo que a gente tinha lá, né? Cara, você não perde, né? Já vai falar do... Eu perco amigo, mas eu não perco a piada. Pelo amor de Deus. Não, tô brincando. Você nem sabe o que tá falando, né? Não. Que bom. Sorte não, mas sua. 7 anos ele deve ter feito negócio com ele. Não, 7 anos? Não é possível. Você conheceu o Lulu lá embaixo, né? Meu primo é vacinado. Não conheci, não. Não, então tá bom. Vamos lá. Cara, e aí? O que você tá arrumando? Começa ali na minha história ainda lá no Brasil. Eu trabalhei 10 anos na área de tecnologia ali do Itaú. E ingressei ali na operação. Fiz 1 ano de operação, monitorando o sistema, mainframe. E para mim era um mundo totalmente novo, né? Eu sou formado em publicidade, não tinha nada a ver comigo. Mas o pessoal investiu. Na época eu era até... o pessoal falava que eu era o mais concursado do banco, né? Porque mal ficava na área, ficava só em curso mesmo. E desse 1 ano de operação, fui convidado para ingressar numa nova área ali do banco, que era uma área de governança. E de lá a gente foi tocando. Tudo que a gente precisava ali com relação à proteção do banco, né? Todas as mudanças que aconteciam lá na área de TI, passavam ali pelo nosso comitê, sempre embasado ali do pessoal da infraestrutura, sistemas, mais os sistemas que compartilhavam ali do dia a dia. E de lá a gente foi... De lá eu segui uma carreira aí de 9 anos de governança. E só que aí
já batendo esses 9 anos aí, eu vi que... Você não se sentia feliz? Não, tipo, não não era aquilo que você queria fazer? Foi diferente, né? Porque quando eu ingressei no banco, já entrei, tinha uma mentalidade, né? Eu era mais novo, não tinha tanto compromisso, solteiro, então, pô, passei a ganhar bem, né? Antes do banco, estava ali naquele mais ou menos, entrei pro banco ali, seguindo encarreiramento e tal. Comecei a viajar o mundo, coisa que eu sempre gostei de fazer, então para mim tava bom. Você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Só que como eu falei, a mentalidade da gente vai mudando, né? Pensando aí depois, já tava namorando, já tava pensando em algumas coisas mais sérias, compromissos, não só com relação ao namoro, mas você pegar, comprar um apartamento e Vida de adulto, né? Vida de adulto. E aí eu falei, poxa, mas não é isso aqui que eu vou querer pra minha vida, né? Olhava pro lado assim e via o pessoal, amigos meus mais velhos, com filhas na faculdade, que sabia que não estavam felizes ali, estavam fazendo no dia a dia, mas não podia simplesmente largar tudo porque tinha ali o compromisso ali da faculdade e tudo mais, né? Então, parei para pensar comigo mesmo, foi um processo aí grande até, de muito tempo, né? Uma janela grande, e de amadurecer essa ideia e pegar e decidir realmente sair de lá e tocar o que eu queria fazer, né? No caso, eu acabei transformando o meu hobby, que é fotografia, que era fotografia, em profissão. Me profissionalizei em fotografia, ingressei, mergulhei de cabeça nos trabalhos, fui adquirindo mais know-how, e fui criando a minha linha de fotográfica também, né? E foi a fotografia que te trouxe para os Estados Unidos ou não? Foi a fotografia que me trouxe para cá, porque uma vez já desligado do banco, descompromissado e tudo mais, eu vim para cá para uma exposição de arte. Como eu falei, eu tinha a fotografia como um hobby, e aí eu já participava de algumas exposições e tudo mais, e sempre percebendo ali que o universo dando um sinal ali para mim de que, pô, vai nesse caminho aí, porque eu sempre tinha um retorno, né? Sempre o pessoal gostando das Era fotos, reconhecido. ganhando algumas premiações e tudo mais. Falei, pô, vou fazer o que eu gosto, né? Eu sou muito assim, muito intenso. Eu já estava nos meus últimos dias de banco, estava assim, putz, mais um dia de vida que passou e eu... Mas você chegou e pediu conta, falou assim, cara, eu quero ir embora, vocês me mandam embora, eu quero dar minhas contas, como é que foi? Na verdade não, né? 10 anos de banco, eu simplesmente sair de lá não ia rolar. Então, rolou uma negociação ali. Tive sorte de estar com um gestor ali que a gente já vinha praticando uns feedbacks aí a longo prazo e tudo mais. O cara era bom, saía da sala do cara motivado, mas não era mais para mim, né? Então, cheguei nele, papo bem aberto mesmo, falei, meu, e aí? Tem jeito e tal? Como é que dá pra gente fazer isso aí? E conseguir, né? Vamos dar uma olhada no trabalho do cara, velho? Porque Vamos? você falou comigo e me mostrou 2 fotos e falou assim, cara, eu vou te mostrar depois. Não, mas espera aí, a gente vai mostrar o da foto, certo? Isso. Certo, beleza. Vamos ver se tá Pra pegando quem não aqui. conhece, eu até aconselho o pessoal a dar uma ida lá, é Kiwi Studio, né? Isso. Studios. Bom, e aí esse é o trabalho, né, Thiago? Aí é o Kiwi Studios. Isso. Pô, cara, que foto, hein? Essas fotos aí eu fiz ali na Fashion Week de Nova York. E foi em fevereiro desse ano. Cara. E legal que por trás disso daí, a arte não é só do Thiago, né? Com relação essas à roupas aí fotografia. são legais, hein? Mas essas roupas aí estão bem bacanas. Coleção nova aí, do Tom Costa. O Tom Costa. Quem é esse rapaz? Tom Costa. Tom Costa. O nome me parece familiar. É familiar? Tom Costa é meu pai, né? Também sempre artista plástico, né? Sempre criando coisas novas. E agora nessa etapa da vida aí, ele não quis aquietar. E eu acho que faz muito bem não aquietar mesmo. Tá certo, decidiu tirar a arte das telas e colocar nas roupas, né?
Que trabalho sensacional, cara. Bacana pra caramba. Maravilhoso isso, olha. E parece muito assim que tem tipo a bandeira do Brasil em algumas peças, né, cara? Assim, bastante verde, legal pra Bem caramba. vibrante. Isso. Volta lá em cima pra mim, Santista, por favor. Aí, Ali também tem o Kiwi Studios do www, né? Isso. Lá no Kiwi Studios você pode ver melhor o meu trabalho, né? Tem ali, então, a parte de weddings que eu faço. Casamentos, né? Casamentos, maternidade, Noivado. parte fashion. Uau! Muito bacana. Também tem aí... Até real estate. Real estate. Você faz isso também. Exato. Poxa, que legal, hein? Interessante. Mostra ali também a parte de vídeos. Imagina só, isso tudo para você ver assim, a fotografia me abriu muitas portas. E principalmente aqui, né, em Miami. Então, deixa eu perguntar uma coisa antes que eu esqueça. Então, a fotografia abriu bastante portas. Você fez cursos profissionalizantes no Brasil ou você fez aqui nos Estados Unidos? Fiz no Brasil e fiz alguns aqui. Legal. E muita coisa também, aprendendo ali autodidata, né? Esse aqui é uma galerinha aí famosa, hein? Exato. Então, as oportunidades que eu tive aqui, né? Cobri muitos shows aqui de muitos famosos brasileiros, né? Tati Roots, Skank, o Rapa, Legião Urbana e por aí vai. Bacana. E alguns trabalhos aí também pro Miami Open. Foram 3 anos consecutivos, né? Fiz aí um material pro Itaú e para Mastercard. Mostrando muito do que é o trabalho deles ali dentro do Miami Open, né? Como funciona. Então a gente deu essa visão aí. Poxa, que know-how, hein, cara? Que você tem que... Legal. Histórico profissional seu é surpreendente, né? E agora 7 anos aqui, e como é que foi para você vir para os Estados Unidos? Então, vim para cá para uma exposição de artes, né? Mas uma pergunta que eu sempre faço. Você já tinha vindo para os Estados Unidos antes? Eu ia perguntar isso. Férias, ou foi essa primeira vez? Porque ele falou assim, eu já viajei o mundo, aí eu ia perguntar, mas você já tinha vindo para os Estados Unidos, né? Porque... Conta pra nós, a sua chegada aqui nos Estados Unidos, como é que foi? Então, minha chegada aqui, uma vez já desligado ali dos meus compromissos ali em São Paulo, Brasil, e vim para cá para uma exposição de artes. E dessa exposição fui me conectando com o pessoal da arte aqui, né? Tanto da pintura quanto da fotografia. Fui sentindo aqui o ambiente, ampliando o meu network, e onde passaram a acontecer alguns convites, né? O primeiro deles foi uma interação com um artista plástico, né? Onde eu ia entrar com a fotografia, ele ia fazer uma arte na fotografia impressa. Foi para exposição também, para arrecadar fundos para doações, pessoas necessitadas e tudo mais. E o segundo convite que me foi feito foi de ir para Fernando de Noronha com um projeto todo fechado ali para que a gente fosse fotografar Fernando de Noronha e trazer aqui para o exterior, para a gente mostrar um pouco do nosso Brasil, né? Então éramos 6 fotógrafos, a gente foi convidado para passar uma semana lá, né? E foi maravilhoso, né? Como eu falei para vocês aqui no começo, eu sempre gostei de viajar, fui para os lugares dos meus sonhos, né? Fui para o Hawaii, fui para Nova Zelândia, Austrália, fui aproveitando, né? Mas eu lembro naquela época, quando eu ia cotar a trip, né? Eu colocava ali, queria ir para Fernando de Noronha, né? Mas quando eu via o preço e via ali Hawaii, eu falei, prefiro ir para o Hawaii, uma cultura diferente, tal, não sei o quê. E Fernando de Noronha sempre foi ficando para segundo plano, até que eu desencanei. E vindo para cá, recebi essa proposta de ir para lá com tudo pago, fazendo parte do projeto. Eu falei,
maravilha, presentão. E né? fica bonito no currículo também, né? Fica bonito. Eu vou te falar, em que profissão? O cara viaja o mundo todo, Aham. tira foto com um monte de mulher gata o tempo todo, viaja só pra alugar massa. O fotógrafo tem uma vida legal, né, cara? Sendo bem sincero, né? Não pega peso, né? Não pega, você que pensa, viu? né? Quando pega pesado, o cara aí todo... Não, tô falando assim, não fica carregando um maquinário, aquele negócio todo. Ele pega. Carrega mesmo? Carrega, monta, Aham. faz o setup inteiro. Não é só chegar e tirar foto, não. Monta, leva pra cima e pra baixo. O problema assim. da fotografia é que o maquinário é muito caro, né, cara? Eu acho que uma câmera chega a custar até um carro zero. Dependendo do que você compra, realmente. É um investimento. Mas não chega tanto também, não. Não, a gente tá falando aqui o preço do Brasil, né? Uma câmera sim. no Brasil Com é o certeza. preço de um carro zero. Eu lembro que eu vi não sei quem, tinha um fotógrafo que tava junto com a gente, você lembra? No grupo de youtubers. Bem lá atrás, o cara era fotógrafo e ele foi tirar fotos no Brasil na Copa do Mundo. Sim, lembro. Como é que é o nome daquele cara? Ele é fotógrafo profissional, roubaram a Tem a lente menor dele, ideia. cara. E ele falou, poxa, só a lente é um carro no Brasil. Mas as lentes que são ele mais usa caras. lá são lente que vai longe, em alta definição. Caramba, então, cara, ele ficou indignado, que ele falou, pô, já viajei o mundo todo e nunca me roubaram nada. As lentes sempre são mais caras, porque o corpo da câmera, a tecnologia vai mudando, você vai dando o upgrade, né? É. Ela tem um valor mais acessível. E as lentes é uma coisa que é pra você cuidar e As vai pra lentes vida inteira. Pode ser preço astronômico, dependendo do que você precisa. E aí você veio para os Estados Unidos? Vim para os Estados Unidos, tive aí esses convites, passei uma semana no Brasil fotografando o Fernando de Noronha, voltamos para cá e fizemos uma exposição lá em Fort Lauderdale, que foi bem bacana. E eu queria ressaltar aqui um pouco da minha experiência lá em Fernando de Noronha, né? Porque quando eu recebi o convite, de cara eu logo aceitei, lógico, a gente não é bobo. É, claro. Mas internamente eu fiquei muito pensativo, né? Eu falei, pô, o que eu vou mostrar de diferencial, né? Porque chegar lá, fazer um clique da natureza que já é bela. O que vai mostrar que você tá sabe pronta. do assunto e chamar aquela atenção, né? Exatamente. Trazer um lance artístico, mas também não só artístico, mas uma história, né? Então, A sua assinatura. exatamente. E foi bem isso que fez parte da composição ali do que eu acabei trazendo para cá. Ali, dos outros fotógrafos, tinham especialistas ali em fotografar pessoas, outros natureza. E eu falei, pô, e aí? O que é que eu vou fotografar ali? Né? Eu quero trazer uma coisa diferente. E, sinceramente, até chegar lá, eu não fazia ideia. Então foi interessante, porque chegamos ali no meio do dia, então fim de tarde a gente foi recepcionado ali com um jantar bacana, muita gente bacana ali recebendo a gente e tal. E aí no final da noite, indo lá pro meu chalé, eu caminhando ali na rua, eu escutei um reggae rolando de fundo, né? Falei, poxa, que da hora. Eu acho que eu vou lá dar uma conferida e tal, não sei o quê. E cheguei lá e fui guiado pelo som, né? Cheguei lá e pude perceber ali que não era uma festa aberta ali, turística e tudo mais. Pelo que eu acabei vendo ali, era só pessoal local mesmo. E mesmo assim, falei, pô, vou entrar aqui, né? E acabei entrando ali, a menina da recepção ali quis me cobrar o olho da cara, porque acho Turista, que né? é assim que funciona ali com os turistas e tal. Eu falei, não, mas eu vim aqui só dar uma olhadinha, dar uma relaxada, tal, não sei o quê. E eu tava com a camiseta do Amo Noronha, né? Que era o nome lá do nosso projeto, que é similar ao nome que tinha ali na época ali do projeto lá acho que do Bruno Galhaço, né? E, bom, aí a menina vendo a camiseta falou, não, mas entra aí, curte aí e tal, não sei o que, né? Achou que eu fosse algum envolvido ali, mas não era, na verdade. E aí lá dentro eu pude conectar com algumas pessoas e acabei conectando com a dona da casa. Era uma casa super simples, chão batido de terra. Isso me lembrou muito das trips que eu fazia ali para Prainha Branca, em São Paulo, litoral de São Paulo. E
baladinhas bem roteira mesmo, assim, forró, um reggae rolando, um rockzinho. E eu fui falando para ela o que eu tava fazendo ali, quais eram as minhas intenções, e até então não tinha nada em mente do que eu ia criar, né? E ela falou, deixa eu te apresentar uma galera. Aí me apresentou a galera da capoeira. Eu conheci o trabalho deles com a molecada da creche local ali, super bacana. Conheci a galera do circo. E fui me conectando com essa galera. Fui conhecendo o povo de Noronha. Não a parte turística, mas a galera local. Os nativos. E foi aí que me veio o clique, né? Eu falei, a minha assinatura em si é natureza e esporte. Então, eu tô aqui, vou ter um background cheio de opções aqui, né, com relação à natureza. Fui conhecendo a galera da arte e do esporte ali, a capoeira, o circo e por aí vai. E veio o insight, eu falei, eu vou criar uma foto com cada um deles e vou colocar a natureza de fundo aí e vou mostrar Noronha dessa forma, mas evidenciando bastante a galera local, que para mim é a alma de Noronha. A raiz. Exatamente. E foi o que eu fiz. Então, eu trouxe 4 fotos para cá. Fiz uma clichê de natureza, não tinha como não fazer também. Fiz uma com a galera do circo e atrás representando um point ali de Noronha, que só bater o olho você já sabe que é. Fiz com a galera do reggae também, que estava tocando naquela noite. Então foi bem legal, porque a gente acabou bolando um luau ali na praia. E você tem essas fotos aí disponíveis para mostrar? Ou... Eu tenho. Não daí aqui agora, mas dá para mim, mando passa para mim você. que eu posso adicionar no vídeo para galera ver o que você tá falando, né? Com certeza. Fica bacana. Mando para você, sim. Agora o X da questão é, você foi lá e bateu 4 fotos. Não, você conseguiu 4 fotos pro projeto. Mas dessas 4 fotos você bateu quantas? 1000 e quantas? Foi. Porque geralmente assim mesmo, desse jeito, né? O cara... Mais ou menos uns 2 cartões aí de 64 gigas. Caramba, cara. Aí já foto, hein? E é muito interessante isso, né? Porque a pessoa, ela vai pegando momento, até pegar aquela foto. Nesse caso da galera do reggae, foi bem assim. Eu montei ali um set na praia, onde a turma que estava com o instrumental, eu fiz uma meia-lua, e aí eu trouxe a vocalista pra frente, e trouxe mais um amigo dela lá, que nem da banda era, mas era menino local ali e tal, com os dreadlock quase na cintura, quase no joelho. Que tinha o caráter do lugar, né, cara? Exato, e a menina também tinha uns dread bem legal. Aí eu falei, vem pra frente, joga esse cabelo aí, Vamos fazer movimento nisso aí. Aí esse tipo de foto é assim, clique, uma hora vai sair aquele clique perfeito, né? E isso também acontece em casamentos e tudo, você tem que tirar lá milhares de fotos para poder selecionar ali 20, 30 fotos também, então, no caso? No casamento, dependendo da fase do casamento, né? Porque a gente tem a parte da cerimônia, sempre costumo trabalhar com 2 fotógrafos, né? Então sou eu e mais um, no mínimo, porque isso para garantir, né? Porque ali tem um combinado entre a gente, então enquanto um tá focado ali na parte da cerimônia, o outro tá pegando as reações de padrinhos. Isso é que eu gosto, esse tipo de foto onde a pessoa nem sabe que a foto está sendo tirada. Exato. Isso é uma coisa bem natural, né? Bem artística. Exatamente. Bem bacana. Exatamente. Então a gente vai pegando esses cliques espontâneos, né? Tem a parte da festa, que também é super espontâneo, particularmente é a parte que eu mais gosto mesmo. A gente também faz as fotos posadas, né? Porque sempre tem
amigão, o padrinho, a família. Aí faz uma foto posada e tudo mais, mas faz parte do material. Né? Casamento deve ser massa que você pega o cara bêbado na festa e fala assim, bate uma foto minha e mete 100zão no seu bolso, tá ligado? Isso não aconteceu, não. Me chama pra esse casamento aí. Não, porque tem gente que, assim, quer aparecer em vídeos ou foto, em alguma coisa que você tá filmando às vezes, o cara passa daquela caidinha assim, tá ligado? Pra aparecer na foto. Mas vem cá, falando de valores, você teve uma viagem, se você quiser falar, é lógico, né? Você teve uma viagem pra Noronha com tudo pago, uma experiência que é... Quantos dias você ficou lá? Uma semana. Uma semana para 4 fotos, né? 4 fotos no caso, mas rola uma grana legal para isso? Quando você foi convidado, você foi lá, fez o projeto e tal. Não, mas tipo assim, tipo, foi tudo pago, né, nessa viagem. Mas fora essa parte... Além do tudo pago. Não teve cachê. Não teve cachê. Para esse trabalho artístico, não. Teve o reconhecimento depois. E uma coisa importante, falando sobre isso, que muitas pessoas nem se ligam, né? Porque às vezes você tem que fazer um trabalho, tipo, onde você não tá ganhando dinheiro. Você tá tudo pago, você não tá gastando pra estar ali, né, pra essas coisas, mas você tá adquirindo um network, você tá conhecendo um monte de pessoas, você está pegando um currículo, né, experiência, isso daí vai abrir portas pra você conseguir ganhar dinheiro. Mas tem gente que, cara, focado, não, se você não me paga agora, já era. Né? Nesse tipo de serviço, né? Você tem que estar muito alinhado consigo mesmo, né? Porque isso também, a minha experiência aqui, e praticamente de começar um network do zero, você acaba tendo um combinado com você mesmo, entendeu? Então, por exemplo, esse do convite para Noronha, mas nem se quisesse me pagar, acho que eu ia aceitar, porque para mim já tava, sabe, ir para o paraíso ali, ter essa experiência, tudo pago, almoço, janta, tudo incluso. E a viagem para Noronha é um bucket list, né? Aquele lugar que você tem que conhecer. É um destino... De você morrer, né, exatamente, cara? Né? Que a galera gosta de ir. Mas e eu nunca tive, mas eu acredito que Noronha deve ser... o lugar, né, cara? Aquele lugar para você se conectar, né? É bacana. Né? Se você é uma pessoa que gosta de natureza, ali é um ótimo lugar para você se conectar. E é difícil entrar em Noronha, porque eu vi falar que você tem que avisar meses antes, você tem que fazer... Eu não sei, na época, né? Eu também ouvi dizer, porque nem essa preocupação eu tive que ter, entendeu? Eu só tinha que estar no porque era um projeto, né, que já estava programado, então... para embarcar. Nem esse trabalho eu tive. Mas sim, tem um checklist lá para você atender ali para poder entrar. Eu não sabia disso, não. Noronha é tão assim, tão massa, porque até o lixo que é produzido lá, eles levam para terra, né? O lixo não fica ali, eles não descartam lixo na ilha. Tem um processo para... tem um navio que leva tudo para terra. Entendi. Então lá é um lugar bem assim, protegido mesmo, né? E acho que é um destino que deve ser maravilhoso, né, cara? Aquele destino sensacional, vale a pena. E aí, voltando naquela pergunta do Lauri, por exemplo... porque aqui a gente vai pulando, viu? Vai atravessando as coisas. Mas então... é uma experiência que eu quero trazer aqui para a mesa, porque é o seguinte... quando você chega novo num lugar, ninguém te conhece, né? E para as pessoas que você começa ali, iniciar o teu network, né? Eu comecei muito com a mídia aqui, né? Foram os primeiros contatos que eu tive, foi logo com a mídia por conta de eu ter conhecido ali nessa primeira exposição que eu fiz. Então, assim, o pessoal vem querendo o seu trabalho e tudo mais, mas, sinceramente, pagar que é bom nada. Tá? Então, assim, você tem que entrar num combinado com você mesmo, né? Até onde é vantajoso. Você tem que ver quando alguém está tentando tirar a vantagem, né? Não, isso você cheira de longe. Mas aí que tá. Mas aí você entra no raciocínio lógico ali. Ok, beleza. Não conheço ninguém aqui ainda. Eu preciso criar o meu nome aqui e tal, não sei o que. Então, escolhi um dos veículos ali,
porque a oferta eu tive de todos praticamente, para trabalhar de graça. Falei, trabalhar de graça não, mas escolhi um deles para que eu pudesse tá tendo o meu nome impresso ali na revista com as minhas fotos. E o bom é que, assim, acabou sendo além daquilo que eu imaginava, porque eu acabei gerando essa oportunidade para mim mesmo, porque eu, como sou um cara do esporte, cada final de semana eu tô inventando moda, ou eu vou pro wakeboard, ou eu vou pra pista de skate, ou eu vou nadar, enfim, vou pro bootcamp. Ele falou que tem 40 anos. Não tem. Não tem. Cabeça que manda. Isso aí. Então, assim, a pessoa ali da mídia se interessou nisso e me cedeu um espaço na revista para que eu pudesse escrever a matéria desses lugares. E aí o que acontece? Eu acabei usando esse espaço para poder fazer um material meu, né? Um portfólio meu. Então, eu passei de fotógrafo, adicionei a questão posso dizer, de redação. Eu comecei a escrever matéria. Então, fiz matéria ali para o UFC Gym. Isso daí é tudo em inglês ou em português? Isso em português, é uma revista brasileira. Ok. Fiz ali o UFC Gym, fiz para o bootcamp que eu fazia na época, para as pistas de skates que eu frequentava na época, para o wakeboard. Era o meu fim de semana ali. Então, E era o seu hobby e você usou para sua vida profissional. Exatamente. Né? Abriu portas. Foi para abrir portas. E aquele combinado, não pode esquecer, né? Porque ele também tem uma vida útil. Né? Você não vai passar o tempo todo ali fazendo isso sem o retorno, porque conforme você vai garimpando aqui e criando mais oportunidades, o teu tempo vai ficando cada vez mais escasso. Então, a partir do momento que eu não tinha mais tempo para fazer isso, porque eu estava já trabalhando com outras coisas, então tem vida útil, né? E da minha experiência aqui, eu acabei fazendo bastante coisa que eu nunca imaginei fazer, né? Então acho que nem o Lauri sabe, acho que, não sei, por mais que você me acompanhe nas redes sociais. Eu acompanho, mas não sei se você sabe, mas enfim, eu já fiz Uber aqui, pintava ali um lance ali para fazer mudança, já fiz mudança, eu já entreguei açaí aqui, vinha lá de Miami, vinha até Orlando, ia lá para Naples e caminhãozinho ali entregando açaí, né? Acordava de manhã cedo, ia pro frigorífico, montava uns pallets gigantes ali e saía distribuindo por Miami. Só trazendo isso daqui porque acho que faz parte assim do amadurecimento e também te colocar assim, você faz por necessidade, mas para mim serviu para fortalecer ainda mais aquilo que eu queria para mim, né? Tipo, e ter a coisa clara também de que o que eu não queria, né? Então ele vai te ajudando a você persistir naquele caminho que você sonha. E eu contei aí os trabalhos mais suados, né? Mas aconteceram algumas coisas engraçadas também, algumas oportunidades que pintaram. Vai contar? Vai contar? Manda. Essa vai pro corte, já sei. Eu tenho um contato lá na Califórnia, pra você ver como é importante os contatos. É contrabando. Já peguei. Sai fora. Entregou. É igual minha esposa falou, eu viajava muito pra Colômbia. Não precisa dizer mais nada, né? Não precisa. Mas tô brincando. Mas é legal, vamos trazer isso daí que você falou pra ficção. Pra ficção, você vai entender o que eu vou falar. Ok. Eu tenho um contato ali na Califórnia de uma mulher que eu nunca estive presente com ela. Foi só porque de contato para contato, cheguei até ela, porque ela trabalha em muitos estúdios fotográficos aqui, quando eu morava aqui em Miami. E ela me passou alguns estúdios onde eu fui lá
conhecer, cheguei a trabalhar e tal. E uma vez que uma produtora lá da Califórnia precisou de uma pessoa que tinha o meu perfil e precisaria estar aqui em Miami, ela lembrou de mim. Me conectou e rolou de fazer. Então, fui ator aí também, nessa minha história aqui. Tem é de um seriado brasileiro. Tem um seriado chamado... Pergunto a você. Não, pelo amor de Deus. Já veio pra cá, não é isso não. Pergunto a você. Que você... Não sabia disso não, cara. Não sabia. Mas vai vendo. Apresentação Kid Bengala. Não. Não, tô brincando, cara. Olha só, tem um seriado Ele brasileiro... ficou todo vermelho. Eu tô brincando, cara. É brincadeira. Tem um seriado brasileiro chamado Um Contra Todos. Com o ator Júlio... esqueci o sobrenome dele, mas ele fazia o seriado do Plantão Médico, que foi muito assistido lá no Brasil também. Eu não sei se eu já assisti. Bota na telinha aí, Um Contra Todos. Ó, esse Júlio André tá parecendo aquele cara lá do... Então você fez parte disso? Eu fiz parte disso. O que acontece? Precisavam de uma pessoa local aqui de Miami, que conhecesse bem Miami, e eu acabei sendo o motorista particular dele na série. Né? E ele tem toda a história aí, né? Ele é envolvido com tráfico e tal, tal. E então eles vieram para Miami para fazer uma negociação e tudo mais, né? E eu fui o motorista dele. E foi bacana. Os caras, mandaram um Rolls Royce na minha mão. Conversível. A gente parou Miami. Nossa. Nem pelas câmeras, porque a câmera que eles usaram foi uma mirrorless, uma Sony mirrorless, tipo, cabe no bolso. Né? Foi até interessante sabe aquela avenida do Porto, lá em Miami? Engraçado que a van que tava com então usou uma câmera dessa? Exatamente. A van emparelhou com a gente não tinha nenhuma câmera dentro do carro. Foi tudo... Foi bacana, uma experiência bacana. Então o pessoal parava, ficava olhando o carro, ficava vendo a gente ali atuar e tudo mais. E assim, foi a parte engraçada, né? Foi 1 dia e meio de gravação. E eu acabei aparecendo ali uns 30 segundos no seriado. Mas valeu toda a experiência. Tá junto com esse ator aí, o Júlio, é um cara super gente boa. Pagou bem? Pagou bem. Por 30 segundos? Pagou bem. Não, 1 dia e meio que conta, né? Não conta 5 segundos. 1 dia e meio. Eu sei. 1 dia e meio. E é interessante que isso aí você tem que assinar um monte de contrato, não tem? Aparência sua, não sei o quê. Não, você só assina o seu direito de imagem, né? O direito de imagem? Não tem um monte de folha, não? É só uma folha só e... Só uma rubricazinha ali já era. E foi bacana. Legal. Tá vendo? Ele conseguiu isso aí porque fez o network. Né? Teve contato com pessoas. Exatamente. Pessoa confiável, né? Você... Né? Deixa eu entrar no ponto que é importante. Cara, você já tinha vindo para cá com inglês? Você já falava inglês no Brasil? Já estudava? Já praticava? Ou foi chegando aqui, foi correndo atrás para poder aprender? Porque pelo que eu vi, você falou que foi trabalhar com açaí brasileiro. Você fez o contato com a moça e brasileiros, né? Porque eu sempre falo que quando a pessoa vem para cá e se mistura muito com o brasileiro, ele não aprende muita cultura, ou aprende as línguas e tal. Como é que foi o inglês para você, cara? Então, o inglês eu estudo desde moleque, né? Mas é aquele lance, é inglês de escola ou inglês particular, que você começa e para. E antes de vir para cá, eu também fiz um intensivo, né? Aí já foi um investimento mais consciente, né? Porque crescendo criança, né? Você tá criança fazendo coisa tal, de escola, né? Você era igual o Laurinho no Brasil, então, playboy e tal, o papai pagava tudo? É ruim, hein? Não, tô brincando. Eu falo muita merda, cara, então desculpa, tá? Tá tranquilo, relaxa. Quem ficou vermelho agora foi você. Eu chamei o cara de playboy, tá falando da minha família, dá um cascudo, rapaz. Aqui a gente faz o corre desde cedo. Trabalhando desde os 16, em loja de shopping, se virando.
Mas voltando no inglês ali, então assim, eu fiz já um inglês mais consciente um pouco antes de vir para cá, mais estrategicamente, mas de fato você aprende a falar mesmo, é aqui, né? Porque quando você chegou aqui, o seu inglês, você falou assim, cara, eu não sei falar inglês. O que me ensinaram naquela escola? Que eu perdi 5 anos estudando, cara. Eu não sei table. pedir um café. Ferrou. É complicado. O basicão você manda ali, mas uma conversação é muito difícil, né? Então, no dia a dia, aí você vai pegando. E mesmo assim, eu nunca morei em outro lugar do exterior, mas eu vejo aqui por Miami, né, tem muito latino, muito brasileiro. Por mais que você entre ali na loja falando inglês, o cara já manda olá, que tal? Eu fui no Best Buy hoje à tarde, antes de vir pra cá, né, pra comprar coisas aqui pra câmera. E, cara, eu só ouvia português. Os clientes andando, sou brasileiro. Pô, tô no Brasil? Acontece isso comigo direto. Eu chego numa loja, a pessoa fala, olá, como estás? Ela começa a falar, espera ela dar o pause, eu falo assim, ó, fala com minha esposa, porque ela fala espanhol. Eu não falo espanhol. Sabe? Porque minha esposa é loira, do zóio azul. Aí o cara olha pra ela, olha pra mim, olha pra ela, olha pra mim e vai falar com ela. Porque eu entendo, mas não sei falar com ela. Mas o bom do brasileiro, que assim, o brasileiro, ele é descolado, né? Então, assim, por mais que ele não domine a língua, ele vai tentar. Ele vai arriscar, mesmo falando errado. E o lado bom é que você acaba aprendendo. Uma coisa que eu vejo aqui é que o brasileiro tenta se comunicar em inglês, né, com os americanos. Os os hispanos, né? Eles já chegam falando espanhol, não tá nem aí. A galera vem falar comigo. Deixa eu consertar. Hoje eu já falo bem, assim, o espanhol, mas antigamente, cara... Mas você falou espanhol ou você falou portunhol? Portunhol. Portunhol, Portunhol. Eu peguei Até minha esposa, que foi pra faculdade hoje fala portunhol também. Então, mas esse é o bom do brasileiro, porque assim, a gente se adapta. E a gente vai atrás e eu também adquiri o portunhol e o pessoal começa a falar, tá bom, vamos lá. Então, comigo também, o espanhol não é lá essas coisas, mas dá pra conversar, dá pra conversar. E eu falo pra galera, ó, eu sou do Brasil, né, mas não, seu espanhol tá bom, porque os caras, não conseguem falar nada de português, né, você vê que você tá pelo menos tentando e falando... mais ou menos, né? Então Exatamente. Os caras adoram. Não, cara, você tem que desencanar disso. Uma coisa que eu falava muito, assim, sorry my English. Sorry nada, porque, ninguém quer arriscar falar outra língua. Aí você tá falando lá, é ponto pra você, entendeu? Exatamente. Não tem, E tem gente que fica com vergonha ou medo porque acha que a pessoa vai tirar sarro, vai rir. Você tá falando um outro idioma, né? Não, foi o Pablo Farias, né, que a gente entrevistou um cara e ele falou que ele tava no aeroporto, se eu não me engano, chegou um cara perto dele e falou assim, você tem que falar inglês porque você tá nos Estados Unidos. Ele falou assim, não, eu falo a língua que eu quiser, eu falo mais de uma língua, você que deveria aprender outro idioma. Eu lembro. Porque o americano, cara, assim, ele é bem sucinto, assim, bem grosso, né, do jeito de falar, né? São poucos ali que querem aprender. Porque a magia tá no conectar, entendeu? Se você não puder dar esse passo, abrir e tentar, você não vai se conectar. Você não vai se conectar com a pessoa, você não vai conseguir a comunicação e por aí vai. Então, tem uns que são bem fechadinhos lá, não. O inglês é a primeira língua, é a língua mundial. It's the only language. E tem outros tem outros que pensam diferente já. Já até arriscam um pouco do português e por aí vai. Cara, você já foi humilhado aqui nos Estados Unidos? Por não saber falar alguma coisa? Ou por você ser latino, imigrante? Humilhado não, né? Mas eu já senti um certo discriminado. Uma certa discriminação, mas não por causa disso. Por conta da pessoa... Ali foi um sentimento que eu tive ali, né? Falei, essa pessoa tá incomodada comigo porque eu de uma certa forma, eu tô ameaçando aqui o lugar dela aqui na empresa. Então, são pessoas que acabam, infelizmente, pensando dessa forma, né? Tipo, acho que não garantem
aquilo que fazem, né? Então, assim, da pessoa chegar, te tratar mal, então, te tratar mal dizendo assim, te ignorar, não te Sendo dar arrogante. atenção, sendo arrogante. E aí, pô, se você acaba, você tem uma cabeça diferente dessa, você acaba percebendo e, meu, você tem aquela inteligência emocional onde, pô, você não, tá, deixa quieto, fazer o quê? Não deixa te afetar. Não deixa te afetar e você ainda dá até um... A pessoa acha que tá preocupada se eu vou me destacar mais, pegar o lugar dela aqui. Nem quero o lugar dela. A pessoa E nem aqui sabe. tem oportunidade pra todo mundo. Eu falo isso direto, cara. Tem gente que fala assim, às vezes quando a gente fala, ó, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a galera pensa, você não quer brasileiro aí. Você tá com medo que a gente vai pegar seu emprego. Cara, eu tenho medo de você pegar meu emprego. Não existe. Tem emprego pra tudo quanto é canto. A oportunidade tá aí. Não... Eu falo isso sempre, bem. cara. Aqui tem espaço, oportunidade, tem... Não há necessidade de você não fazer tem... isso, né? Tentar pôr as todo pessoas mundo pra aqui baixo. tem a mesma oportunidade, cara. Mas o bom daqui é essa facilidade da gente, aplicar aquilo que a gente quer aplicar, a gente ser aquilo que a gente quer ser e fazer o que a gente quiser fazer, né? Eu digo, não tem barreira. Você quer abrir uma empresa, você abre uma empresa assim. Você tem um business lá que, pô, acho que vale a pena, dá para investir, dá para crescer, você consegue fazer você mesmo. Então, eu já estou nessa forma de pensar, digamos assim, já há um bom tempo. Então, assim, acabei já trabalhando para outras pessoas, mas por uma questão momentânea, né? Uma questão de necessidade do momento ali e tudo mais. Por isso que eu quero focar muito naquilo que eu acredito, naquilo que eu tenho hoje como experiência para poder passar para frente, que aí já entra bastante aí naquilo que eu exerço hoje, né? Que é a questão das aulas que eu dou. Bom, a outra pergunta que eu tenho, cara, que eu acho que é importante, assim, todo mundo pergunta, já pensou em desistir? Cara, aqui não dá pra mim, não quero ficar aqui, vou embora. Vou voltar pro Brasil. Vou voltar pro Brasil. Já pensou? Já penso em voltar passou pro isso? Brasil. Eu tenho saudades do Brasil. Eu, quando vou pra lá, aquela sensação de, pô, tô em casa. Você vai lá todo ano, uma vez por ano, 2 vezes por ano? Todo ano. Então, tô em casa. Pô, o cara pega um avião ali, 7h30, tá em casa, cara. Sim. Mas a questão é que não é tão simples assim, né? Que, tipo, a gente ainda tá... Eu, pelo menos, estou naquela questão, assim, de tempo e dinheiro. Às vezes eu tenho tempo, mas não tenho dinheiro. Às vezes eu tenho dinheiro, mas não tenho tempo. Então, esse é o meu objetivo agora, de estar ficar mais tranquilo com relação a isso. Chegar num ponto ali onde eu consiga... Você tem um planejamento para chegar nesse ponto, para poder... Não ficar preso assim, pô, quero ir, mas não tenho dinheiro, quero ir, mas não tenho tempo. Não, mudar essa questão, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Mas, voltando à pergunta, eu tenho saudades do Brasil, minha família toda tá lá, saudades do pessoal também. E... falar a verdade, tipo, família, quando as pessoas perguntam se eu tenho família aqui, tá, eu sou casado, tenho uma esposa aqui, mas, tipo, família do Brasil, é só você e o seu pai, né? O seu irmão... Meu irmão tá no Brasil. Meu pai tá no Brasil, sou só eu, meu pai tá no Brasil também. Tá no Brasil também? Ele não mora aqui? Não. Então você é o único. Meu pai tá na ponte aérea. Meu pai tá no ponto onde eu quero chegar. Onde, não tem que se preocupar com tempo e dinheiro. Mas isso porque já trabalhou a vida inteira e tá aposentado. Então, conseguiu chegar na meta. Vamos entrar na história do seu pai, porque... As coisas dele aí. Faço até questão, quando ele estiver por aqui, dá um pulo aqui. Poxa, tem história verdade, também. Ele vai gostar de vir. Mas assim, tenho saudades. Pensar em desistir, posso te dizer que isso me passou pela cabeça no meu 3º mês aqui, que eu nem sabia que ia ficar. Mas eu falei, pô, cara, olha tudo que eu já fiz, tudo que eu já me desprendi, porque, pô, se largar 10 anos de uma carreira ali, onde eu tava indo bem. E em banco, né, cara? Eu tava indo bem, tava sossegado, tava indo bem e tal. Eu falei, porra, mas
só 3 meses e agora já vou arregar? Não, já não faz parte da minha natureza, entendeu? Então eu falei, não. Hoje em dia... Mas é que tá, você tava bem de vida lá, tava com um emprego legal, porque muitas pessoas vêm pra cá, eles estão, né, muitos que assistem a gente, eles estão numa situação complicada, dinheiro tá difícil, não tem emprego, então eles querem vir pra cá. Tipo, você tava de boa e começou do zero aqui, né? Então é interessante, porque muitas pessoas que tá de boa no Brasil falam, não vou pros Estados Unidos, não, mas você veio buscar atrás do seu sonho, né? É um processo. Você tem que... É um processo de você amadurecer tua cabeça ali, porque não foi simplesmente assim, pô, vou pedir as contas aqui e vou pra lá. Meu, quantas vezes eu pensei em pedir as contas e não pedi? Entendeu? Foram anos. Então... E isso daí era tipo medo ou tipo de... Ou você não pensava em coisa diferente, só você não sabia o que você queria? Não, cara, eu com relação a isso não tenho medo, não. É mais uma questão assim de você pensar, certo, no passo que você vai dar, né? Então eu pensava assim, pô, vou largar tudo. Mas eu pensava, pô, mas esse trabalho aqui tá legal, na época tá legal, pô, me dá condição de viajar, disso, daquilo e tal. Então você vai ficando. Você tá confortável. Até a hora de você mudar o teu mindset e começar a ver a vida de uma outra forma. O conforto é foda, cara. O conforto o cara te segura tá no emprego e ele tem uma segurança, uma estabilidade ali, o cara fica, cara, será que vai dar certo? Né? Você tem que pensar, mas não pode se deixar... não pode deixar o medo cegar teu sonho. Tipo, eu vindo pra cá, pra Flórida, cara, isso daí... Porque eu tava confortável onde eu tava. Eu tava 10 anos no meu emprego também, né? Tipo, eu ia no emprego, eu não precisava conversar com o meu chefe. Eu falava oi e tudo, mas, tipo, eu tava tranquilo. Ganhava bem, tava de boa. Aí vim pra cá, sem procurar emprego. Tipo, e eu fiz meio que... Eu sabia que ia vir pra cá, tipo, mas sem procurar emprego, fiz de propósito. Tipo, pra me puxar. Pra me colocar numa situação não confortável. Cara, eu tô passando um perrengue esse ano. Você sabe, né, o que tá acontecendo. Acho que você não sabe. Isso é história pra outro vídeo, né? Mas tá me ensinando. Você tá vendo que eu tô até um pouco afastado, que vai ter azar assim lá longe, cara. Porque tá. Não, mas, cara. Tá numa fase. Mas isso tá me melhorando. Eu sinto que eu estou melhorando 1000 vezes, né? Comparado tava lá. É que você cria resiliência, né, cara? Você vai tomando pancada, Você vai amadurecendo. Mas uma coisa importante que eu aprendi, porque o que eu vejo bastante são... tipo, você tá passando uma situação complicada, a pessoa põe culpa no marido, na esposa, no namorado, no pai, na mãe, ou a situação da economia do país, é política, culpa todo mundo, menos você. Não, cara. E do jeito que eu tô fazendo na minha mente agora, tipo, a culpa é minha. Tipo, o meu carro quebrou. Eu sei que não fui eu que causei o carro pra quebrar, né? Não foi a culpa não é minha, mas pra mim, eu tomo a responsabilidade. Eu não vou culpar o vizinho ou se você culpar alguém ou culpar alguma situação, você acaba se colocando numa posição de vitimismo. E isso daí não vai te trazer nada, não vai agregar nada. Não vai resolver. Você, cara. Então... Aí você vai ficar, tipo, pô, ninguém me ajuda, não sei o que lá. Não. Você mesmo tem que tomar responsabilidade e, né, se virar, ir atrás, correr atrás. Exatamente. Mas é legal, quando você passa a enxergar diferente, não por esse lado, meu Deus, isso, aquilo, e falou, não, ok, vamos ser prático, o que eu tenho que fazer aqui para resolver essa situação aqui? E resolve logo, cara, porque daqui a pouco vai vir outra. E eu não sei, pelo amor de Deus, cara. Entende? Então, dá saudade ali. Tenho saudade, sim, mas assim, o que acontece? Eu tenho uma filha aqui, né? Ela nasceu aqui, tem 6 anos. E quando a gente se viu a última vez ela era recém-nascida, né? Era recém-nascida. Então faz 6 anos. Já faz 6 anos. Passa rápido. Então, assim, eu me considero um paizão, entende? E aí eu vejo, sou testemunha. Não existe a menor possibilidade da gente estar distante fisicamente, entendeu? Não existe.
Então, estamos aqui, as oportunidades são melhores para ela aqui e para mim também. O que eu faço hoje, que a gente vai entrar mais a fundo, mas foi toda uma questão também de situações que eu passei aqui, que tem muito a ver com o que o Lauri estava falando agora, né? Tipo, eu não posso culpar uma situação e tal, não sei o quê, né? Tô falando de pandemia, acabou com a minha demanda fotográfica, entendeu? E aí, o que eu vou fazer? Entrei numa crise existencial, pensei. Via ao redor a galera se agilizando, mas em momento algum eu me comparei, falei, pô, o cara tá agilizado aqui, eu tô aqui ainda. Eu falei, meu, calma, o cara tem o tempo dele lá, eu tenho meu tempo aqui. Até a hora que caiu a ficha aqui para mim, e foi aonde eu corri atrás, me certifiquei ali com a Red Cross, depois me capacitei para fazer o que eu faço hoje, entende? Então, o que eu faço, o que eu exerço hoje, para eu fazer no Brasil, eu teria que fazer uma faculdade de 4 anos para depois começar a trabalhar ganhando um salário de estagiário e, vamos lá, eu tenho 40 anos, 44, e aí? E ainda ganhar como estagiário? Não. Aqui, com as certificações e permissões que eu tenho, eu estou qualificado para fazer o que eu faço e todo o know-how também que eu tenho, né? Porque uma coisa é você tirar a sua certificação, outra coisa é você saber o que você está fazendo lá dentro da água. E outra coisa é ter o diferencial que eu tenho. Eu vejo dessa forma, né? Então, foi o que eu falei para vocês. Eu não só simplesmente aplico uma técnica de sobrevivência na água. Eu também trabalho com a parte psicológica da mas é isso aí. molecada. Que o que você faz agora, você... Porque, tipo, a gente não falou a galera não sabe o que você faz. Né? A gente não falou isso. Então, fala aí exatamente o que o seu trabalho principal agora. Aí veio... Vamos consertar. Aí veio a pandemia, você falou, e agora? Veio a pandemia, né? Falei agora, porque, toda a demanda que eu tinha com relação à fotografia parou, foi para zero. E entrei numa crise existencial, falei, o que eu tô fazendo aqui? E não é o que eu tô fazendo aqui nos Estados Unidos, é o que eu tô fazendo aqui nesse mundo, né? Falei, e aí? De que forma que eu posso contribuir? De que forma que eu posso, tipo, fazer a minha assinatura aqui, né? Tipo, e aí veio, tipo, através do esporte, porque você é muito ligado ao esporte, como a gente tem falado aqui, né? Desde o começo. E veio aquela luz, tipo, poxa, meu esporte que eu faço pode dar nisso, então, ou como é que foi isso? Então, cara, veio, isso já já faz parte de mim, mas estava ali adormecido, tipo, sei lá, a gente acaba crescendo numa educação assim de, esporte é diversão, é saúde e tal, mas vai lá na empresa, segue carreira e tal. Então, assim... É a mentalidade da maioria que você tem que ter um trabalho de escritório ou fazer... Seguir carreira numa empresa. Exatamente, e tal, não sei o quê. Então, assim, é a mentalidade do geral, se assim posso dizer. Então, isso ainda, para mim, eu estava desapegando disso, mas ainda não estava por completo. Falei, não tinha pensado, falei, mas eu posso ganhar a vida assim, né? Então, quando caiu essa ficha, eu comecei, quando eu menos percebi, eu já estava trabalhando com pessoas. O que você faz hoje é tipo um salvamento de criança? Como se define? Não, eu ensino técnicas de sobrevivência na água. Só para crianças ou para adultos também? Para crianças e adultos. Ok. E qual é a idade mais jovem que você... Essa era a minha pergunta depois. Roubei. Então, eu começo... Eu vi você com um bebezinho ali, né? Depois você pode até jogar na tela ali pra gente dar uma olhada. Eu coloco. Eu começo com crianças de 6 meses de idade. A partir dos 6 meses. Uau! E aí muita gente me pergunta, mas como é que a criança entende o que você está falando e tal, não sei o quê. Trabalho com muita repetição. Então a gente acaba criando uma memória corporal do que a criança tem que fazer ali na água, né? Então
com base em muita repetição, né, isso acaba ficando automático para a criança. E isso é uma parte muito boa, porque numa situação real, onde já envolve o psicológico da pessoa que está passando por aquele momento, está abalado, está nervoso, tal, não sei o quê, imagina só você ter todo esse movimento no automático. Né? Então, isso é bacana também. E puxando um gancho aí para essas crianças que têm o fator medo, né? É onde eu descobri na água que eu tenho um poder ali da questão do psicológico, de entrar ali na mente deles, de desmistificar aquele medo, né? Para que ela esteja mais tranquila, atenta no que está fazendo, de uma certa forma empoderando essas crianças também. Eu gosto de falar muito com relação ao empoderamento, porque tem crianças que eu começo ali, a criança está agarrada em mim, desesperada, não quer soltar, né? E eu vou ali na conversa. Coloca pra gente dar uma olhada. Naquela do bebezinho, bem legal. Vai falando, vai falando. Vou na conversa, né? Não vou só na prática ali. Vou na conversa, sempre olho no olho, sempre entendendo a criança, respeitando o tempo dela também. Então, assim, eu vou soltando cada vez mais, tirando ela cada vez mais da zona de conforto, mas ainda respeitando o tempo dela, né? Não simplesmente jogar ela lá e se vira. Não é assim, não. Porque se eu vejo meu filho ali tomando um pouquinho de água, eu pulo dentro da piscina. Eu sou aquele pai que fica assim, ó, cercando a criança. Mas aí entra também a parte, né? E essa criança você jogou a criança lá, velho. Nossa, que legal. Meu coração vai lá na boca se eu vejo um trem desse ao vivo. Qual a idade dessa criança aí? Eu acho que essa época ela tinha 8 meses. Caramba, 8 meses. 8, 9 meses. E o legal disso é que essa criança, ela nem anda ainda, Olha que né? legal, cara. Olha só que interessante. Ela já anda assim, já. Então, porque geralmente acidentes acontecem com bebês muito pequenos, que eles vão andando pra água e caem. Não é isso? Até nisso, cara. Por que criança? Por que técnica de sobrevivência na água? Você teve alguma coisa que te levou a isso? Assim, alguma experiência e falou, cara, eu preciso ensinar isso? Não, o que me levou para o que eu faço hoje foi mais essa questão de qual é a forma que eu posso contribuir nesse mundo, né? Então, tinha um amigo meu que ele me incentivou a fazer o curso com a Red Cross. E olha só que interessante ali. Essa criança é minha filha. E ela já está numa etapa mais avançada ali, né? Então, você vê esse movimento aqui que é importante. É onde ela está descansando e pegando fôlego para continuar a nadar para um lugar seguro, entendeu? Interessante. Eu tive uma péssima experiência com água e eu tenho medo de água. Porque eu estava pulando de uma árvore numa represa, subia na árvore seca e pulava de ponta. E quando eu saí da água, que eu estava subindo na árvore para poder pegar fôlego, pular de novo, meu amigo foi pular a árvore e quebrou com nós dois juntos. E o barco estava longe. E eu achei que ali eu falei assim, cara, é agora, não vou conseguir. Sabe nadar, né? Não, eu sei nadar, mas hoje eu tenho medo. Mas na época você sabia nadar? Na época eu nadava, era fundo, cara. Pulava lá de cima, tá? Nadava. Foi uma experiência ali que você passou. Cara, eu tenho. Registrou. Eu tô até arrepiado, eu tenho medo de água, cara. Tenho mesmo. Nossa, eu não. E quantas vezes você vai num cruise? Não, pô. No meio do oceano? Não, mas ali eu tô lá em cima, tem salva-vidas e tal. Você tá num prédio, né? Tô num prédio, pô. Prédio flutuante. Cara, legal demais, cara. E a maioria dos seus clientes são americanos, brasileiros ou hispanos? Americanos, hispanos, brasileiros. Tem um pouco de tudo. Legal. E há quanto tempo você está fazendo isso? Começou na pandemia, né? Na pandemia. Já faz o quê? Mais de um ano? Mais de um ano. Às vezes pode soar pouco tempo, né? Mas
tô dedicado esse 1 ano e pouco, né, nessa prática. Aham. E não é só a questão você tem que amar o que você faz. Sim. Então, assim, pegando tudo que a gente estava falando no passado, a questão do banco, de não gostar de estar lá, de você galgar o teu caminho. Hoje eu encontrei uma coisa que eu me sinto realizado em fazer. Eu tenho uma boa conexão com as crianças. Eu tô 100%, 99% do meu tempo dedicado a isso. E isso me trouxe já um know-how muito bom e a gente sempre continua se especializando, né? Então, e como funciona? São aulas particulares ou é onde você tem uma aula com mais de uma criança? Ou é sempre aquela individualizada? Então, tem as aulas particulares, né? Eu divido o meu tempo da seguinte forma. Todos os dias eu estou na escola, trabalho lá na Aquamotion Swim School, fica em Pembroke Pines. E eu estou lá sempre no período da tarde até a noite. Então, no meu período da manhã, que eu tenho livre, é onde eu faço as minhas aulas particulares. Né? Eu vou até o cliente e atendo eles em casa mesmo. E você atende aquela área, tipo, qual a distância tipo, né, você vai na casa da pessoa, qual a distância que você geralmente... Cara, normalmente eu não... Você tá bem aberto? Eu tô bem aberto. Legal. Eu já tive propostas de ir para Wellington, aí naquela região ali, aí acaba ficando um pouco inviável, não vale. Que é muito longe. O tempo que eu gasto até lá são... Porque o trânsito lá é horrível. Mas você pode falar, ó, X você tá horas. longe de mim, você paga um extra pela milhagem, né, pela distância, aí já Então, ajuda, né? ajuda. Se a mas pessoa mesmo quiser, assim né? não vale a pena. O que valeria a pena seria, né? Eu já propus isso. Eu falei, olha, monta um grupo aí no seu condomínio. É interessante. E E daí aí são mais de uma pessoa e Aí justificaria a minha ida. Eu Exato. dedicaria uma manhã inteira para estar lá. Tá vendo? Isso que é a mentalidade do empreendedor, né? Já, ó, faz um grupo aí, já... E aonde que ficou a fotografia agora? Que a pandemia já tá dando aquela estabilizada, E a galera tá querendo a sair. galera já tá querendo sair. Eu continuo com a fotografia. Não publicito mais o tanto que eu publicitava. Né? Mas o meu trabalho da foto sempre aconteceu muito do boca a boca. Então, tem a procura e eu tendo tempo disponível, eu faço sim. Eu continuo fazendo. Então tá, e para as pessoas que querem, tipo, entrar em contato com você, qual a melhor maneira de entrar em contato com você? Pode entrar em contato comigo ali no meu IG, né? No meu Instagram. Ou por telefone. O telefone que tava ali na tela, deixa eu colocar de novo aqui. O telefone é de Orlando, mas estou em Miami. Já morou aqui em Orlando? Não. Esse número aqui do 407. 407-686-2730. Perfeito. E Daí a galera pode entrar em contato com você, tiver interesse. Pô, como é que você conseguiu o número 407? Tem lá? Não tem. Eu consegui aqui, né? Que interessante. Cara, eu tô curioso. Você... Ele? Coloca lá pra gente poder trocar uma ideia sobre o pai dele. Que esse sim também tem o emprego dos sonhos, né? Vou mostrar, porque porque nesse... Mandou bem, no bem, seu, né? no seu A site iniciativa. aqui, né? Esse daqui é o seu de fotografia, né? Onde você tem essas fotos aqui, que quem fez esse design, né? Essa roupa aí, foi o seu pai que fez o... Correto? Foi. Ele... Vou colocar no Instagram dele aqui. Isso. O seu pai é estilista? Meu pai é artista plástico. Uhum. Trabalhou a vida inteira lá no Itaú também. Legal ouvir a história dele. Eu tive o prazer de estar presente ali no dia que ele se aposentou e teve ali uma homenagem legal ali para ele. E resumidamente a história dele ali de que ele entrou no banco, acho que com, sei lá,
Qual aquela foto da 17, arte? 18 anos. Essa? Essa. Entrou pra juntar dinheiro pra comprar o Fusca dele. Uhum. E era só pra isso mesmo. Aí acabou ficando. E fez uma carreira bacana ali, bem reconhecida. Pelo que eu tô vendo aqui, é muito, muito bacana o trabalho dele. Veneza, Itália. Volta naquele vídeo lá, Lauri, que aquele lá é bacana. Porque Qual, esse aqui? isso aconteceu, ó, antes de você dar o play, eu vou narrando aqui. Deixa eu ver. Isso aconteceu em Veneza, agora, em outubro? Não, Setembro. setembro. Uhum. E o que aconteceu? Foi um convite ali, né? Foi uma exposição de arte e tudo mais, mas o meu pai ele já estava ali. Essa daí já é a segunda coleção que ele está fazendo, né? A primeira estreou em fevereiro ali na Fashion Week em Nova York. E ele estreou aí com a nova coleção em Veneza. Então, ele usou esse espaço aí, ele imprimiu praticamente a arte dele num papel aí, quase que sulfite. Uhum. Mas a ideia mesmo é de que o que vai acontecer logo mais ali, as meninas vão sair da tela vestidas aí de tons, né? Que é o nome da marca dele. Olha lá. Ah, legal. Então, essa é o que ele desenvolveu ali. Depois tem um outro vídeo eu mando pra você. Ó, Joga no vídeo. Outro vídeo editado. aí. volta só um pouquinho. Volta, Não dá pra mostra voltar. ele, mostra ele. Ele é descoladão, o tênis dele. Ele é descoladão, cara. Ele gosta de cores assim, Mas né? o tênis Poxa. foi ele que pintou. Hã? O tênis ele que pintou. Poxa. Sensacional, Vamos cara. ver se tem foto do tênis aqui. Que eu já cheguei a ver mostrando o... Tons. E ele tem uma loja no Brasil? Ele tem uma loja lá em Nova York, Ok. que é a Porra! Flying Solo. Nova York? Olha lá, ó. Citations Nova York. É a Flying Solo. Aonde? O pessoal pode encontrar as Não, roupas só. lá. Citations. Olha lá, aquela foto lá. A primeira. Ok. Aí. Ah, Olha lá. essa aí, ó. Oficial Tons. Esse é o nome da loja? Esse é o nome do Instagram da marca. Entendi. Pô, que legal, cara. E qual é o nome da loja? Flying Solo. Flying Solo. Flying Solo. Vamos dar um like. E aí ele fica dividindo o tempo dele, Brasil e Estados Unidos. Isso. Fica lá e cá. Olha Mas ele comercializa ali no Brasil. Que também, massa, né? cara. É legal, hein? Comercializa ali no Brasil. Mais de 200 exposições. Caramba, cara. E 110 recebeu premiações. Aí sim, hein? Pô, ele é um membro número 70 da Academia Internacional de Literatura Brasileira. Cara, pra chegar aí tem que ter muito know-how, hein, cara? Essa é outra coisa curiosa. Eu tiro o boné pra ele, né? Aham. Que é o seguinte, ele Olha os tênis. já depois de aposentado, né? Quis fazer algo mais com a arte. Então entrou aí com essa questão aí de criar um estilo aí, né? Para colocar a arte dele na rua, né? A arte em movimento, que é o que ele gosta de chamar. E ele também escreveu um livro. Uhum. Então, É mesmo? escreveu um livro também. E isso Peraí. tudo aconteceu depois da aposentadoria ou ele já fazia? Depois a arte sempre acompanhando ele, sempre desde criança. Tem um livro na Amazon? Acho que na Ou é Amazon no Brasil? Pra comprar, como é que eu faço pra comprar? para comprar, pode falar comigo. A gente, né, cara? Eu quero assinado, cara. Assinado, então. Com desconto. Não, calma. Deixa ele vir que ele já traz os livros. Vou encomendar para você. Poxa, que legal, cara. Família. E você, e seu irmão? Você tem irmão também? Teu irmão, Tá no Brasil. tá no Brasil. E ele também tá envolvido com arte e tal, essas coisas ou não? Não, meu irmão ele é mais sistemático. Uhum. Eu e meu pai que a gente é E você tem família aqui nos Estados Unidos? Vocês são mais aventureiros. A não a ser gente é mais aventureiro. santista? Pode ser? Não, minha família tá toda no Brasil, tem o Santista aí. Agora tá perto, dá pra pagar o churrasco de vez em quando, né? Porque morando lá igual um urso polar lá no Kansas ficava difícil, Ali né, ficou cara? difícil. Ali ficou Poxa. difícil. É verdade, é verdade. Mas eu tô aqui há 14 meses. E só agora que a gente se encontra. Sacanagem. Já tá querendo ir Verdade. embora. Já tá querendo já? Eu quero ir pro Brasil. Sentindo falta do gelo. Não, eu não. Mas quer voltar pra. Eu não.
Não? No Brasil, não? Não, pro Brasil só de férias. Então, Mas é que nem você falou um tempinho atrás, tipo, eu quero poder ir e vir. Eu sei que eu posso ir e vir, né? Não, isso aí não é problema. Mas, tipo, ir ficar uma semana ou um mês, tipo, isso é que eu quero. Exato. Né? Como você falou, não tem dinheiro, não tem Cara, tempo. é você chegar na tua independência financeira. E eu tô batalhando pra isso, né? Então. Todos nós estamos. Todos nós. Outras experiências I don't wanna talk to you. que eu Pergunta pra ele o que ele faz da vida. O que você faz da vida? Eu sou. Eu fico cuidando da casa. Sou do lar. Você é do lar. Sou do lar. Housewife. Housewife. É. Faz isso não, cara. Que pega. Pode te cortar isso aí depois. Não. Ela nem sabe o que é housewife, pô. Mas, ó, Mas pesquisem aí. Dona de casa, pô. outra experiência Housewife. que eu tive aqui, em busca dessa independência financeira, eu acabei me metendo com Luiz Miranda. investimento de casa. Tô brincando. Investimento de casa. Aham. Então, Tu sabe alguma coisa sobre isso? Investimento de casa? Pouquinho. Você entende um pouco? eu comecei com Flip House. Uhum. Você conhece alguma coisa sobre o assunto? Pouquinho. Conhece bastante? E Bom you saber. wanna talk to this guy? Bora conectar. Vamos. Porque eu comecei com Flip House e lá em Oklahoma, né? Então tinha uma pessoa que fazia a ponte e até pelo poderio que a gente tinha, não daria para investir em Miami. Então Oklahoma foi um Quando caminho você aí falou, comecei bacana. com Flip. Putz, lá em Flip, lá em Miami deve ser osso, mas Oklahoma é Não, mais Oklahoma, barato. mais barato. E a gente teve no Flip, a gente teve aí um retorno aí por volta de uns 16, 17%. Já foi bom. Uhum. Só que Numa aí, casa. Hã? Numa casa. Foram 2 casas. As 2 casas no ano? 2 casas no ano. Ok. Aí depois disso, depois dos contratempos que a gente teve, surpresinhas que tem ali na reforma da casa e tudo mais, aí a gente viu a questão de construir uma casa do zero, né, em Oklahoma também. E aí esses 16% subiu para 20, 21. Foi bom demais. Bom. Só que... E como é que eu posso entrar nesse esquema aí? Então, cara, a ideia que já indo numa pegada mais empreendedora, a ideia era trazer um grupo de investidores do Brasil para estar brincando com a gente aí também, né? Só que essa pessoa que fazia o meio de campo pra gente lá em Oklahoma... Eu sei quem é. Você vai falar Luiz Sei. Miranda. Não. Vai, continua. Então, trabalha bem. Uhum. Trabalha bem, mas ainda não estava... Uma coisa é você estar com seu dinheiro ali e você entende a demora de resposta, um delay, um certo delay e tudo mais, mas quando você está com o dinheiro dos outros, essas pessoas passam a te cobrar e eu falei, não vou me colocar Cara, isso é um perigo nessa danado. saia justa, Não. entendeu? Então, tem horas que é melhor a gente ir com Você ainda calma. continua fazendo investimento? Não continuo por conta disso e por conta do meu dia a dia também. Mas você recebeu seu dinheiro de volta? Recebi. Tranquilo. Tá tudo certo. O que aconteceu foi só a questão de delay e aonde eu ia com... Você não, tipo, é como se a pessoa não estivesse passando a confiança ou tipo assim, vocês são segundo plano. Então, Mais ou menos assim. É tudo ao mesmo tempo. a gente teve esse sentimento de talvez segundo plano. Uhum. Mas enfim. É por isso que eu falei, não é a hora e nem a pessoa certa para eu estar colocando esses investidores aqui. E, Porque quando você envolve outras pessoas, tem que tomar cuidado porque, com certeza. né, dinheiro dá muitas vezes a economia de vida da pessoa, Com né? certeza. Cara, tem muito brasileiro pilantra lá em Miami? Cara, Não, a gente não tá citando nomes, só conversando. falar pra você, eu não me... Você tá Não me muito com a envolvo. comunidade brasileira? Ou você tá mais assim na outra pegada, mais... Eu conheço bastante a comunidade brasileira. A gente até tem um grupo bacana de vôlei aí. A gente se reúne aí todo sábado. A partir da 1 da tarde, vai até o Sunset.
E, Na praia, né? Na praia. É legal. Que vida. Então, é uma turma bacana. Que vida ruim, hein? Pra gente que tá longe de casa, né? Longe do Brasil. Então, pô, é um ambiente familiar, a gente leva as crianças pra lá, o pessoal interage, todo mundo junto. Então ali, você não teve bacana. experiências ruins com brasileiro te passando a perna? Pô, Laurinho, Acho que é isso que você tá perguntando, né? Não, eu não tive, cara. Em geral, né? Eu não tive, mas pelo simples motivo de, sempre estar atento. Cara, eu tenho um lance de ser sentido, sei lá como é que vocês querem chamar, Não, eu sei de que você... intuição. Intuição é a palavra. E, tipo, cara, eu falo, e assim, isso serve pra mim, isso serve não só pra uma questão de business, mas até pra quem eu vá me relacionar, até com relação à amizade, entendeu? Então, hoje em dia sempre fui muito seleto, hoje em dia eu sou muito mais. Então, pô, dificilmente eu ia ter esse problema de estar me envolvendo com alguém que não valesse a pena, entendeu? Porque você sente, cara, 5 minutos de ideia, você troca, você já começa a ver os red flags levantando ali e fala, eu tô fora, entendeu? Tipo, não vale a pena. O problema é que a pessoa cai na pilantragem porque tá tão desesperada para ganhar dinheiro, e dinheiro fácil. E a pessoa sabe, esse cara é pilantra. Mas mesmo assim, vai porque, né, talvez tenha aquela 1% de chance que vai ganhar uma grana. Mas aí que perde tudo. Não, né? Você quer ganhar, A ganância, né, cara? Você quer ganhar grana, você quer e não ter dor de cabeça, vai trabalhar numa empresa, vai trabalhar para alguém certinho ali, ou vai tocar o teu negócio, cara. Se você tem uma visão aí mais aberta, acho que dá certo isso, aquilo, vai fazendo as tentativas, investe em você. Em você. Esse é o ponto. Exato. Porque esse negócio de dinheiro fácil não existe. Não existe, não existe. E tipo, o dinheiro fácil não existe, mas vamos dizer, você jogou na loteria e ganhou 1 milhão. Se você não sabe como lidar com isso, você ficou milionário hoje, mas daqui a um mês o dinheiro foi embora. Você não soube lidar com isso. Exato. Sai comprando um monte de coisa, dá pra família inteira. Um mês depois você tá tem vários casos aí, né? Muitas pessoas ganharam milhões em loteria que, cara, com tempo. Isso é chamado o novo rico, né? É aquela pessoa que fica rica da noite pro dia, aí tá gastando $200 numa garrafinha com uma velhinha. Esse é o cara que gasta dinheiro com isso. Compra uma Ferrari velha, aí fica tirando foto dentro da Ferrari, tá ligado? Esse cara... Poxa, para. Tô falando sério. Poxa, Thiagão, cara, brigadão, cara. Acho que... Obrigado a vocês. Chegamos, já não... Terminamos? Tá. 1h30 aqui, boa, viu? Pô, bacana. Né? Brigadão, cara. Foi massa demais te conhecer. Você é um cara 10, viu? Obrigado aí. A história é bacana demais e agora eu ouvi direito que você vai levar a gente pra jantar agora, tudo pago? Não é hoje não, cara. Não é hoje? Não é hoje amanhã? Não, depois da manhã. Então, depois de amanhã eu tô indo. Não, aqui, eu tô olhando no celular. Aqui minha esposa já tá. Cadê você? Cara, mas... Quero agradecer vocês aí pela abertura aí. Valeu. Bacana. Bom te ver aí. Sim. Estende o convite pro seu a pai. gente, a gente vai jantar, quando ele estiver passeando por aqui, com cara. certeza. Sabe? Fala com ele pra poder dar uma... Com certeza. Trazer os livros autografados e tal. A gente paga ele aqui. Sim. Você paga ele aqui. Se der pra deixar aí na descrição aí depois, os contatos aí de IG e tudo mais. Não, vamos sim. Mas mesmo se o pai dele vier pra cá, mas não vier pra Orlando, vier pra Miami, a gente vai lá. Não, né? a gente vai lá também. A gente leva o estúdio. A gente é flexível. Aí E vamos lá. aí me complica, cara. Mas, brigadão, Thiagão. Obrigado A gente vai deixar o contato do Thiago aí. Quem tiver aí pro lado de aventura. Miami. Sunny Island, Miami. South, chamaram você pra ir pro Wellington, você não quis ir, você falou, não, muito longe. Não, aí tem que ter estratégia. Né? Tem que ter estratégia. Mas South Point, North Miami, Fort Lauderdale, toda essa região aí eu atendo já. Atende Weston. Com fotografia e com as aulas de natação. Com as aulas de natação. Show de bola. Show de bola. Obrigadão, Thiagão. Tamo junto, cara. Valeu. Valeu. Abraço, galera. Tamo junto. Fui. Até a próxima.